encaixa com todas as descobertas científicas que citei. E, igualmente de forma assertiva, a água cobriu um dia a nossa Terra. Em 1927, Noel Odell descobriu fósseis marinhos de conchas localizados perto do topo do Monte Everest. Montanhas surgindo das águas é como a Bíblia descreve o fim do mundo pelo dilúvio. De acordo com essa descrição, as conchas próximas ao topo do Monte Everest não são uma surpresa. E o carvão e o petróleo? Seriam eles um resultado da devastação rápida e do sepultamento da vegetação por um dilúvio universal? Se for, que dilúvio universal poderia ter causado este sepultamento tão rápido? A Bíblia fala de fontes das profundezas vindo à tona e menciona erupções vulcânicas e de bacias oceânicas pré-diluvianas. Isso é significativo, porque pesquisadores do oceano recentemente encontraram uma área no soalho do Oceano Pacífico com uma concentração de mais de 1000 vulcões. O tamanho dessa área é aproximadamente o mesmo do estado de Washington. Pesquisas adicionais do soalho marinho podem fundamentar ainda mais tais descobertas. A probabilidade de uma maciça atividade vulcânica durante o dilúvio bíblico nos leva a pensar numa das mais famosas erupções vulcânicas dos tempos modernos. No dia 18 de maio de 1980, um gigantesco desabamento de terra na face norte do Monte Santa Helena, no estado de Washington, foi acompanhado de uma explosão equivalente a 20 milhões de toneladas de TNT. Essa explosão transversal de vapor superaquecido, cinzas vulcânicas e de pó demoliu mais de 240 quilômetros quadrados de florestas, quebrando árvores gigantescas como se fossem palitos. Os escombros do deslizamento de terra mergulharam no Lago Spirit, criando um colossal canal que cobriu a parte lateral da montanha a mais de 270 metros acima de seu nível antes da erupção. Uma espessura de 100 metros de novos sedimentos foram jogados no lago, fazendo com que seu nível de superfície ficasse 80 metros mais alto do que antes da erupção. Um número maciço de árvores arrancadas pela explosão foram levadas para o Lago Spirit através do gigantesco canal. A força catastrófica da água acumulando-se e levando consigo enormes quantidades de vegetação pode ser vista aqui. Os troncos que flutuam no Lago Spirit representam apenas a metade de seu volume original, porque a outra metade submergiu para o fundo. Se o Monte Santa Helena tivesse entrado em erupção debaixo d'água, enormes ondas, centenas de vezes maiores do que o canal do Lago Spirit, teriam feito com que o material da erupção fosse levado por grande parte da Terra antes de se acomodar. Se milhares desses vulcões estivessem ativos, podemos começar a imaginar o efeito destrutivo que um dilúvio universal poderia causar na topografia da superfície da Terra. Isso nos leva a perguntar, poderia um dilúvio universal, conforme descrito na Bíblia, ser capaz de explicar outros fenômenos geológicos, tais como o Grand Canyon? Alguns geólogos de bom grado acreditariam que os depósitos sedimentares foram assentados há milhões de anos. Mas o que querem que acreditemos não é absolutamente verdade. Acontece que a geologia do Grand Canyon se adapta a um modelo baseado na ocorrência de um grande dilúvio universal. Numa tentativa de se saber de onde vieram as águas do dilúvio, para onde foram depois do dilúvio e que acontecimentos geológicos ocorreram durante o dilúvio, procuramos Dr. Walter Brown, ex-chefe de estudos científicos e tecnológicos na Universidade de Guerra Aérea e um professor assistente da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. Seu desenvolvimento da teoria da hidroplaca fornece ao subsídio que desvenda muitos mistérios acerca do dilúvio e seus efeitos. Podemos ver em nosso planeta 17 características estranhas que agora podem ser sistematicamente explicadas com o resultado de uma inundação global cataclísmica, cujas águas surgiram de câmaras subterrâneas com uma liberação de energia que excederia a explosão de 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Essa explicação nos demonstra com que velocidade as grandes montanhas são formadas. Ela explica os depósitos de carvão e de petróleo, o rápido afastamento continental, porque os soalhos marinhos possuem valas e centenas de desfiladeiros de vulcões. Ela explica a formação da camada estratificada e os registros de fósseis.
as chamadas eras glaciais e os principais desfiladeiros em terra, principalmente o Grand Canyon. A era pré-diluviana provavelmente era constituída de um enorme supercontinente contendo uma vegetação viçosa, mares, rios e pequenas montanhas. De acordo com a teoria da hidroplaca, a era pré-diluviana possuía uma grande quantidade de água subterrânea, mais ou menos a metade da que hoje em dia temos em nossos oceanos. Esta água ficava em câmaras interligadas, formando uma fina casca respiradora, mais ou menos uns 800 metros de largura, talvez uns 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra. O aumento da pressão na câmara de água subterrânea expandiu a crosta acima. É uma pressão exuberante, que é quando a pressão interna aumenta. A falha na crosta começou com uma rachadura microscópica que cresceu em ambas as direções, quase a 5 quilômetros por segundo. A rachadura, seguindo o caminho da menor resistência, circulou o globo em mais ou menos 2 horas. Enquanto a rachadura corria pelo globo, a crosta acima se abriu com um rasgão num tecido extremamente esticado. A água subterrânea sofria uma enorme pressão por causa do peso de 16 quilômetros de rochas pressionando sobre ela. Então a água explodiu violentamente para fora da ruptura. Os cálculos demonstram que, ao longo dessa rachadura que circundava o globo, fontes de água saíam em jatos supersônicos a mais de 30 quilômetros para a atmosfera. O borrifo dessas enormes fontes ocasionou chuvas torrenciais como a Terra jamais havia sofrido, tanto anterior como posteriormente. A Bíblia afirma que todas as fontes das grandes profundezas surgiram num só dia. E ela descreve tais acontecimentos há cerca de 4.500 anos atrás, o que agora podemos reunir cientificamente numa ordem de causa e efeito com a teoria da hidroplaca. As fontes das profundezas e a expansão do vapor produziram ventos violentos. Parte da água saindo em jatos acima da gélida estratosfera congelou, e cristais de gelo causaram enormes tempestades de neve, enterrando, sufocando e instantaneamente congelando vários animais. As fontes de alta pressão causaram erosão na rocha em ambos os lados da fenda e até mesmo através dos conteúdos lamacentos de muitos mares no período pré-diluviano, enormes volumes de sedimentos se espalharam através dessa água lamacenta por toda a Terra. Os sedimentos foram ficando retidos, enterrando plantas e animais, formando os registros de fósseis. A vegetação levada pela inundação seguiu para regiões onde se acumulou e se decompôs em carvão e em petróleo através de processos que podemos repetir hoje em laboratório. Experiências demonstram que, à medida que a erosão alargava a fenda, sua largura se tornou tão grande que as rochas, pressionadas embaixo da câmara subterrânea, se ergueram, dando origem à cordilheira oceânica que se estende ao longo da Terra como a costura de uma bola de beisebol. As placas continentais, as hidroplacas, ainda com água lubrificante abaixo delas, escorregaram para baixo, afastando-se da cordilheira atlântica que surgia. Depois que as maciças placas continentais lentamente desaceleradas atingiam velocidade de cerca de 60 km por hora. Chegaram até locais de resistência, se comprimiram e se enrugaram, e se tornaram mais espessas e se curvaram. As partes das hidroplacas que se curvaram para cima formaram montes. As que se curvaram para baixo formaram valas oceânicas. E é por isso que essas características são geralmente paralelas às cordilheiras oceânicas de onde deslizaram. As hidroplacas, ao deslizarem, afastando-se das cordilheiras oceânicas, abriram profundas bacias oceânicas, para onde as águas inundadas se represaram. Toda a bacia continental reteve naturalmente a água, formando vários lagos. Cada lago, formado por chuvas ou por águas drenadas de elevações maiores, derramou sobre sua margem na parte mais baixa de sua margem, ocasionando a erosão de um pequeno entalhe na margem, permitindo que mais água fluísse pelo entalhe com maior rapidez, fazendo os depósitos sedimentares ficarem mais profundos. Esse processo acelerou e fez com que toda a água do lago fosse jogada num deslizamento muito profundo, formando um desfiladeiro. O maior deles foi o Grand Canyon.
A nordeste do Grand Canyon havia um enorme lago que eu identifiquei pelo nome de Grand Lake. Seu despejo liberou mais água do que todos os 5 grandes lagos reunidos. O Grand Lake derramou sobre a sua margem, causando erosão em sua represa, 30 quilômetros a sul de Page, Arizona, catastroficamente formando o Grand Canyon num período de poucas semanas. O assentamento acelerado de depósitos de inundação através da ação da maré significa que houve pouco tempo para que a erosão ocorresse entre camadas sucessivas. Na escala de tempo longo, defendida pela teoria evolutiva, deveria haver considerável evidência encontrada relativamente à erosão e ao preenchimento através de formações geológicas sucessivas durante os eventos atmosféricos ocorridos ao longo de milhões de anos. As camadas geológicas do Grand Canyon são notáveis por demonstrar pouca ou nenhuma evidência de erosão entre as diferentes camadas. Ao invés disso, vemos formação de camadas do tipo panqueca, o que é bastante consistente com o rápido depósito vislumbrado pelo modelo do dilúvio. A erosão não ocorreu até que todas as camadas houvessem sido depositadas. Mas com que velocidade poderia o próprio desfiladeiro ter sofrido uma erosão? Assentamentos recentemente depositados mostram que ainda não endureceram totalmente a rocha, o que permite supor que a erosão do desfiladeiro possa ter ocorrido de maneira bem mais fácil do que se tivesse endurecido a rocha, como a teoria evolutiva presumiu. No entanto, sob as condições certas, a água pode abrir seu caminho através das rochas mais duras, tais como os granitos no fundo do Grand Canyon. Tais condições envolvem a cavitação. Cavitação é o processo de pulverização da rocha associado com fluxo de águas maior do que 30 metros por segundo. À medida que a água flui através das formações irregulares até o canal do leito rochoso, bolhas de vácuo são produzidas, provocando golpes na superfície do leito rochoso, literalmente convertendo as rochas em pó. Um exemplo moderno da rápida erosão do leito rochoso através da cavitação nos vem da represa Glen Canyon, no Rio Colorado, pouco acima do Grand Canyon. O excesso de neve vindo da alta região da parte superior da bacia do Colorado no final da primavera de 1983 ocasionou um vazamento excessivo que despejou águas no Lago Powell, a velocidade de até 50 mil metros cúbicos por segundo. Esse despejo acelerado ameaçou inundar a represa Glen Canyon. Para controlar esse acúmulo de despejo de água, a hidroelétrica funcionou a toda capacidade, liberando 9 mil metros cúbicos de água por segundo através de suas turbinas. E então os escoadouros foram abertos para liberar mais 5 mil metros cúbicos por segundo. Isso ainda não foi o suficiente. A situação de emergência exigiu que os engenheiros arriscassem os danos causados pela utilização do túnel de escoamento e, em 15 de junho, o túnel de escoamento de 13 mil metros de diâmetro foi aberto para fazer escoar mais 4 mil metros cúbicos de água por segundo, o que foi então elevado para 6 mil metros cúbicos por segundo. Então, no dia 28 de junho, o fluxo foi aumentado para 10 mil metros cúbicos por segundo. A essa altura, a água que saía pelo túnel se tornou mais violenta e vibrações notórias no solo, como terremotos, foram sentidos pelos engenheiros. Grandes blocos de concreto e pedras do rio foram arremessados pelo túnel de 13 metros de diâmetro. Após o fechamento do túnel de escoamento, a equipe de pesquisa descobriu extensos danos causados por cavitação. A forração de reforço do túnel, feita com concreto com 1 metro de espessura, fora penetrada, formando enormes valas. Numa junção onde o túnel jorra para fora, um buraco com 10 metros de profundidade, 50 metros de extensão e 13 metros de largura foi feito na forração, chegando até o leito composto de areia vermelha e de pedras. Para encher tal buraco, foram necessários 20 mil metros cúbicos de concreto. O processo de reparo do enorme buraco demonstra a vasta extensão dos danos. A velocidade da erosão no tubo de escoamento da represa de Glen Canyon ocorreu com grande rapidez durante o período em que a água de cor avermelhada apareceu e vibrações do solo foram ocasionadas. É possível que a cavitação estivesse pulverizando concreto, aço e areia proveniente de pedras a velocidade de 330 metros cúbicos por segundo durante o período de pico da erosão. Os efeitos destruidores da cavitação na represa de Glen Canyon nos demonstra que o Grand Canyon pode ter sofrido uma erosão bastante rápida através da liberação súbita de um enorme volume d'água acima do desfiladeiro. Mas de onde teria vindo a água e o que ocasionou sua liberação repentina? Os estudos do Dr. Brown sobre o Grand Canyon fornecem uma das melhores respostas.
A maioria das pessoas aprende que o poderoso Rio Colorado esculpiu o Grand Canyon há milhões de anos. Porém, se as pessoas pudessem estudar o Grand Canyon de um avião, elas poderiam ver sua imensidão e o quão pequeno aquele rio realmente é em relação ao próprio cânion. Não existe rio na Terra que possa esculpir esse enorme buraco no solo, mesmo que ao longo de bilhões de anos. Se o Rio Colorado esculpiu o Grand Canyon, a primeira pergunta que devemos fazer seria: onde os sedimentos que sofreram erosão terminaram? Deveria haver um delta de rio muito grande no final do Rio Colorado. Não existe. Além do mais, os geólogos não conseguem localizar nenhum delta de rio perto dessa região do mundo. Então, precisamos nos perguntar onde foram parar os sedimentos. Em vários locais dessa plataforma, que está diante do Grand Canyon, há pequenas montanhas ou picos. Suas camadas nos revelam uma história fascinante. As camadas se alinham umas com as outras, então, obviamente, elas um dia estiveram ligadas. Algo deve ter surgido e retirado uma camada de vários metros de espessura de um material menos rígido, que estava onde estamos agora. Então temos que explicar onde foram parar não só os detritos do interior, o vasto desfiladeiro de 320 quilômetros, porém também onde foram parar os milhares de metros de sedimentos que um dia estiveram acima de onde estamos agora e se espalharam por dezenas de milhares de quilômetros quadrados. Esta formação em especial, chamada de Red Butte, não apenas possui algumas dessas camadas horizontais, mas existe outra revelação em seu topo. A camada superior é de derramamento de lava, e a lava só derrama morro abaixo. Portanto, a um determinado momento, a terra que circundava a parte do topo desse pico deve ter sido ainda mais alta. Então, novamente, onde foram parar os sedimentos? O Grand Lake inundou e causou erosão catastrófica em sua represa, formando o Grand Canyon a sudoeste, num período de poucas semanas. Um outro grande lago pós-dilúvio que os geólogos reconhecem como tendo existido perto daqui seria o Hope Lake. À medida que o Grand Lake catastroficamente transbordou, eu acredito que tenha causado erosão na margem oeste do lago Hope, fazendo com que ele também transbordasse. Onde foi parar todo o sedimento? Foi levado para a região sul do Arizona, parte da Califórnia e Nevada rapidamente. As evidências que apoiam o dilúvio mundial descrito pela Bíblia há cerca de 4.300 anos estão aumentando. Quanto ao Grand Canyon, o dilúvio explica como as camadas sedimentares foram rapidamente depositadas enquanto as águas subiam, e como rapidamente sofreram erosão à medida que a água baixava. Nós também vimos onde foram parar os sedimentos. E assim como observamos provas do rápido sepultamento de vegetação pré-diluviana para produzir o carvão e o petróleo que temos hoje, veremos agora evidências fósseis do sepultamento rápido de formas de vida pré-diluvianas. De fato, as mais surpreendentes provas do depósito rápido de sedimentos da inundação vêm de fósseis bem preservados encontrados em certas regiões da Terra. Talvez as melhores provas fósseis do sepultamento rápido de plantas e da vida marinha esteja no sudoeste do Wyoming, no Monumento Nacional Fossil Butte. Durante os últimos 100 anos, cientistas e colecionadores particulares coletaram milhares de fósseis totalmente conservados para a ciência no interior do monumento. Aqui mesmo em Fossil Butte, existe uma surpreendente coleção diversificada de fósseis de tartarugas, folhas de palmeiras, crocodilos, folhas, insetos, galhos com frutos ainda intactos. Existem até fósseis de arraias, cujo esqueleto e cartilagens sabemos que se desintegram rapidamente, provando que todas essas formas de vida foram enterradas de maneira realmente rápida. Mas isso não é tudo. Talvez a mais espetacular evidência do sepultamento rápido de todos os fósseis dentro do monumento sejam os bilhões de mais de 20 espécies de peixes. Esta rocha de lava que está no centro de visitantes do monumento, que mede cerca de 3 metros por 1,5 metros, demonstra de maneira vívida alguns exemplares de tal número. De maneira espantosa, muitos dos peixes não apenas retiveram todo o seu esqueleto, porém seus dentes, suas delicadas escamas e a pele também. O vasto número de fósseis em Fossil Butte apresenta para os geólogos evidências para a solução de vários mistérios. Com 2 títulos, Condições Ideais para a Criação de Fósseis e Mistérios Não Solucionados, o catálogo do Serviço Nacional de Parques sobre Fossil Butte revela as contradições que resultam quando utilizamos uma escala de tempo de antiguidade para explicar o sepultamento rápido. De um lado, especula sobre a existência de um lago onde muitos animais e plantas provavelmente tenham morrido de morte natural.
Por outro lado, as evidências nos forçam a concluir que em diversas ocasiões, um enorme número de peixes foi morto repentinamente. A publicação equaciona essas diversas ocasiões de sepultamento rápido pela precipitação de carbonato de cálcio, a camada primária de rochas que envolve os fósseis ano após ano durante centenas de milhares de anos. Este é um cenário realmente inacreditável. Que essa enorme quantidade de peixes tenha se reproduzido num curto período de tempo para ser varrido por uma catástrofe subsequente, aproximadamente um ano depois, e que isso tenha se repetido por centenas de milhares de vezes. Os paleontólogos deveriam ter notado há muito tempo a falácia de tal cenário. Pelo menos se não houvesse outro motivo, observando a bela folha de palmeira totalmente preservada, porque simplesmente as palmeiras não crescem na água e suas folhas não são arrancadas por brisas. Somente uma catástrofe de enormes proporções pode ser responsável pelos fósseis totalmente preservados de Fossil Butte. As rochas que lá existem são como a maioria das rochas do Grand Canyon, primariamente compostas de carbonato de cálcio. Todas tiveram uma origem comum: a erupção de gases vulcânicos com lodo sendo arremessado da bacia dos oceanos pré-diluvianos. Essa base comum, unida às evidências de depósito rápido e ao sepultamento, nos revelam simplesmente que Fossil Butte e o Grand Canyon seriam originários do mesmo acontecimento avassalador, a catástrofe do grande dilúvio universal. Mas haveria alguma outra evidência confirmatória de que Fossil Butte tem apenas a idade do dilúvio? A resposta é sim. Os geólogos repetidamente identificaram o sítio geológico de Fossil Butte como pertencente ao período Eoceno, que eles imaginam tenha ocorrido de 50 a 60 milhões de anos. Porém, já vimos através de meu estudo sobre madeira transformada em carvão que o período Eoceno se encaixaria no quadro da era do dilúvio universal, somente alguns milhares de anos. Não há dúvida de que o acontecimento total de Fossil Butte se encaixe no quadro de um dilúvio universal e de uma Terra com idade ainda jovem. E ainda mais, nem tudo foi enterrado no primeiro dia do dilúvio. As águas subiram durante 40 dias. Animais terrestres suficientemente grandes para sobreviver durante parte desse período deixaram registros surpreendentes de seus esforços para escapar das águas que subiam. Tal registro é encontrado no carvão e é realmente fascinante. Pegadas de dinossauros no carvão? Impressionante, extraordinário. Como foram parar aí? Obviamente, no passado, havia uma enorme bacia de vegetação nesta área. Os dinossauros andavam por essa vegetação antes que se transformasse em carvão. Mas há quanto tempo foi isso? Qual a idade dos dinossauros? É isso que nós queremos saber. Essa outra pegada de dinossauro nos conta a história. Está aqui num desses troncos carbonizados, na mina de carvão em Price, Utah. Na verdade, está apenas a 33 metros de distância do tronco carbonizado que vimos anteriormente. Por isso, sabemos que, seja qual for a idade do tronco carbonizado, os dinossauros seriam da mesma idade. Na mina de carvão nós vimos duas pegadas de dinossauros. Seriam elas as duas únicas pegadas aqui nas minas de carvão da região leste de Utah? Claro que não. Aqui no Museu Pré-Histórico da Universidade de Utah do Leste, vejam o que foi retirado dessas minas de carvão. Olhem só quantas pegadas de dinossauros, de diferentes tamanhos. Algumas de dinossauros carnívoros, outras de dinossauros herbívoros. Por que estariam todos juntos? Para explicar isso, vamos dar uma olhada no mapa de fósseis de Kerr-Haworth, que diz que há pelo menos 8 tipos diferentes de pegadas nos 100 metros da superfície do teto da mina. Aqui no próprio mapa podemos ver todas as pegadas nos troncos carbonizados. De acordo com o que está escrito, os dinossauros andavam por um pântano. Estudos, porém, nos revelam que isso não pode ter sido verdade. Não existe pântano no mundo que pudesse preservar tais pegadas. Todos esses dinossauros estavam juntos por uma razão. Estavam tentando escapar das águas emergentes de um dilúvio universal. Esses quadros nos ajudam a ilustrar como as pegadas podem ter sido formadas na época do dilúvio e por que existem registradas em carvão até hoje. A era pré-diluviana era coberta de vegetação viçosa. Havia beleza por toda parte. Então veio o dilúvio.
Chuvas torrenciais e a explosão das fontes das grandes profundezas fez com que a viçosa vegetação da Terra fosse arrancada e levada pelas águas do dilúvio. Tal vegetação se acumulou em grandes tapetes e posteriormente foi depositada pelas marés e pela chegada de ondas gigantescas produzidas por atividade vulcânica. Nos oceanos pré-diluvianos, cada ação da maré deixou seu depósito de sedimentos dentro ou sobre a camada de vegetação. Os dinossauros, sendo pesados, puderam sobreviver a muitas das primeiras ondas gigantescas enquanto tentavam escapar das águas. Quando as águas baixaram, os dinossauros continuaram sua busca por terrenos mais altos. Eles deixaram suas pegadas nos sedimentos que haviam sido depositados sobre a vegetação. Em certos momentos, seu grande peso fez com que suas pegadas penetrassem a camada sedimentar, chegando até ao tapete de vegetação. Tal tapete posteriormente se transformou em carvão, onde os dinossauros deixaram suas impressões originais. Aí nós encontramos um indubitável registro de suas pegadas em carvão hoje em dia. Se esses dinossauros estavam reunidos e foram afastados pelas águas emergentes do dilúvio, é de acreditar que tenham sido sepultados juntos. E, de fato, aqui, no Monumento Nacional aos Dinossauros em Vernal, Utah, podemos ver um gigantesco cemitério de fósseis de dinossauros. Vamos tirar algumas conclusões acerca da idade dos dinossauros e da idade dos peixes encontrados no Monumento Nacional de Fossil Butte. Aqui no Monumento Nacional aos Dinossauros, há uma placa que diz que esses ossos de dinossauros têm a idade de 145 milhões de anos, a chamada Era Jurássica. Porém, sabemos que isso não pode ser absolutamente verdade. Vocês lembram de nossos resultados a respeito da madeira carbonizada? Ali nós encontramos o desmoronamento das eras geológicas. A Era Eocena, a Cretácea, a Jurássica e a Triássica. Nós descobrimos que todas elas estariam reunidas há apenas milhares de anos. Os fósseis de peixes no período Eoceno, os dinossauros nos períodos Cretáceo, Jurássico e Triássico. Tudo isso é descartado para ter acontecido há apenas alguns mil anos, durante a época do dilúvio universal. Essa evidência coloca em dúvida toda a teoria evolucionista acerca da origem e do desenvolvimento da vida. Mas alguém pode perguntar, a ciência não provou que os dinossauros viveram há centenas de milhões de anos? É exatamente o contrário, segundo as novas evidências descritas pelo Dr. Andrew Snelling, da Fundação Ciência Criacionista da Austrália. Este exemplar, de 19 de maio de 1995, do Jornal da Ciência, tem uma foto de uma abelha envolta em âmbar. Ela é similar ao espécime de abelha em âmbar dominicano que nós temos aqui. Os geólogos diriam que ambos os espécimes têm entre 25 e 40 milhões de anos de idade, mas isso seria um grande problema para eles, porque eu consegui extrair bactérias do abdômen da abelha, bactérias vivas. Esses resultados apoiam achados anteriores sobre mais de 100 tipos de bactérias de outros insetos. Algumas delas foram encontradas em dinossauros. Até agora, os cientistas evolucionistas achavam que tais bactérias eram devido à contaminação de laboratório. Eles não podiam acreditar que as bactérias pudessem sobreviver por dezenas ou centenas de milhões de anos. Porém, este novo